this move of God. The Lord told me when I was 27 would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs, they would do wonders, they would change nations, they would change, I tell you, they will change society, and society will not change them. And make the low places high. Righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, Brazil, get ready, Brazil, Brazil. A gente entende que aquilo que vai nos mover para o futuro tem a ver com aquilo que recebemos como herança. Aquilo que prepara o nosso coração para viver grandes coisas no futuro é a palavra que nós recebemos lá atrás, as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida, a palavra dos pais que prepararam um caminho para que nós pudéssemos trilhar. Então o retiro, essa experiência de viver essa realidade, ela é de expansão da mente e do coração, ela posiciona a gente para viver aquilo que Deus falou que nós viveríamos. A herança incendiando uma geração para o futuro. Glória a Deus, gente. Que alegria, que alegria. Abra sua Bíblia comigo. A galera de Itajaí vai rir agora. 1 Samuel. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos falar um pouquinho disso que a gente tem falado já há algumas semanas, mas quando a gente estava se preparando, quando estava preparando e pensando no que falar para poder abrir esse retiro, veio muito forte essa palavra, que é a palavra que tem nos movido nos jovens nesses dias. Para quem caminha com a gente de perto, sabe que o Senhor, tudo que a gente tem se movido, e a palavra que nós recebemos para se mover nos jovens é uma palavra em relação a Samuel, em relação a 3 gerações. Uma geração representada por Ofni e Finéias, uma geração representada por Ana e uma geração representada por Samuel. E eu quero hoje destrinchar um pouquinho isso aqui com você, só para dar uma pavimentada no caminho para nós. 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 19. Diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Até aqui.
Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza em graça, em discernimento, em sabedoria nesse momento. Fala conosco, Jesus, nós queremos te ouvir aqui. Prepara um caminho, prepara os nossos corações para esse final de semana. Prepara os nossos corações para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor tem falado muito com a gente em 1 Samuel nesses dias. Nós já servimos com jovens há algum tempo e trabalhamos com jovens no discipulado, no ensino da nossa igreja local há algum tempo. Mas há pouco tempo que nós aprove o Senhor que nós estivéssemos à frente do Mevan Jovem, do Ministério de Jovens. E quando esse processo começou, quando o Senhor começou a apontar para essa realidade, nós, a nossa casa, começamos a orar e pedir ao Senhor que nós queríamos uma palavra que nos dirigisse, que nos movesse em relação ao nosso trabalho, porque a gente acredita que para que a gente possa se mover dentro daquilo que o Senhor está fazendo, nós precisamos de uma palavra que nos conduz, uma palavra, não é a caixinha de promessa do ano, mas é uma palavra que meio que norteia a gente para a nossa movimentação. E o Senhor falou durante semanas a fio com a gente, nos 3 primeiros capítulos de Samuel capítulo 1, 2 e 3, e depois de nós ficarmos algumas semanas orando e pensando, estudando em cima desses 3 capítulos, nós continuamos o texto e o Senhor foi cada vez trazendo mais coisas. E o Senhor nos falou naquele momento acerca de 3 gerações. O Senhor estava falando conosco que nós iríamos identificar em um trabalho com jovens, em um trabalho com uma geração, nós iríamos identificar 3 gerações. Iríamos estar diante de um cenário de 3 gerações. Uma primeira geração, representada, como eu falei, por Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Ou melhor dizendo, os 2 filhos desviados de Eli. Se você depois for ler a história, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você precisa entender, e nós vamos entender que o pecado dos filhos de Eli eram muito graves, e isso gerou uma transição, isso gerou uma mudança de todo o cenário que estava sendo desenhado até então. Teve uma mudança no cenário a partir do momento em que o texto deixa muito claro e especifica quais eram os pecados dos filhos de Eli. Uma segunda geração que o Senhor falou conosco era em relação a uma geração de Ana, representada por Ana, e o Senhor falou claramente comigo: você será como Ana. E depois eu vou explicar um pouquinho o que isso quis dizer, pelo menos para mim. E em terceiro, o Senhor falou acerca de uma geração de Samuel, algo que estava nascendo. E eu quero falar rapidamente um pouquinho de como eu tenho entendido. Eu não sou eu nem sei o que eu sou direito, mas eu acho que eu tento caminhar mais por um caminho de instrução, mas com um coração pastoral, com um coração de tentar guiar a gente num caminho nessa noite. Então eu quero tentar trilhar esse caminho com você, junto com você, falando dessas 3 gerações e o que elas representam. Vire 2 páginas da sua Bíblia, por favor, e vamos para 1 Samuel capítulo 3. E nós vamos falar primeiro dos filhos de Eli, justamente sobre esse cenário que representa esses filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e o Senhor disse a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Deus está falando e fala com Samuel, e Samuel ainda jovem profetiza isso para Eli.
ele está falando acerca do que vai acontecer com Eli, do que vai acontecer com seus filhos e do nível de transgressão que de alguma forma os filhos de Eli trouxeram. Os filhos de Eli, Ófni e Finéias, eram sacerdotes da linhagem sacerdotal, da linhagem levítica, e o pecado dos filhos de Eli era grave porque de alguma forma eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles se deitavam com as mulheres na porta do templo, e para você entender mais ou menos o que eles faziam com a oferta do Senhor, pense assim, você vai precisar ir lá para Levítico capítulo 3 para você entender, quando vai explicar acerca das ofertas, acerca de como o povo deveria trazer as ofertas. Então eles traziam o animal, o sacerdote impunha as mãos sobre o animal, e depois de impor as mãos sobre ele, matava o animal. E no que matava o animal, o sangue escorria ali, parte do animal era queimada, a gordura precisava ser queimada. Está lá em Levítico capítulo 3, explica bem específico que a gordura daquele animal, ela precisava ser queimada. E o que Ófni e Finéias faziam é que quando alguém vinha apresentar o sacrifício, quando alguém vinha trazer o animal, Ófni e Finéias, os seus discípulos ali, as pessoas que estavam próximas deles, e eles pegavam um garfo e pegavam a oferta e tiravam a oferta para si, para eles poderem comer, inclusive com a gordura. Para você entender melhor isso, abra lá em Levítico capítulo 3, só para você entender melhor a gravidade do pecado dos filhos de Eli e o que isso representa. Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3, versículo 1: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, sacerdotes, do qual vem Eli e depois Ófni e Finéias, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora vai lá para o versículo 16. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Gente, de quem pertencia a gordura? E o que Ófni e Finéias faziam? Eles comiam da gordura. Depois você pode ver lá. Eles comiam da gordura, e eles levavam de alguma forma isso o povo à transgressão. Volta lá para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos, e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia o sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Todo mundo que ia lá ofertar, ia entregar sua parte para o Senhor, entregar a oferta para o Senhor, os sacerdotes iam lá e pegavam aquilo que era do Senhor e traziam para si. Também antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura. Por que o ofertante responderia isso? Deixe que primeiro queime a gordura, porque a gordura era do... Preste atenção nisso. A gordura era do Senhor. Ófni e Finéias iam lá e não queriam saber se era do Senhor ou não. Eles queriam apenas comer, eles queriam apenas encher o seu ventre, eles queriam apenas se fartar da carne que era levada. Eles poderiam comer parte do sacerdócio, do sacrifício? Sim, eles poderiam, mas não a gordura. A gordura era do Senhor. Por isso
no versículo 17, era pois muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então Ofni e Finéias representam uma geração que pensa somente em si. Ofni e Finéias representa uma geração jovem até, que até pode ser que esteja nascendo, a gente não sabe exatamente quando, a gente não sabe exatamente a idade dos filhos de Eli, mas Eli, independente da idade e os seus filhos, eles representam uma geração que pega aquilo que é do Senhor e toma para si. Não significa que eles não poderiam de alguma forma desfrutar do sacrifício, mas até para você desfrutar daquilo que de alguma forma Deus provê com bênçãos, ou de toda forma, você tem que entender que nem tudo é para você, tem coisas que são do Senhor. Então eles desprezavam a oferta do Senhor por causa disso. Eles comiam a gordura, eles faziam um nome para si. Ofni e Finéias representam uma geração de um sacerdócio desviado, de um sacerdócio que não entende mais o seu papel. Ofni e Finéias representam uma geração de um sacerdócio que até está na linhagem, está no segmento para poder viver aquilo que foi estabelecido. Sim, eles estavam na linhagem. Era para eles sim seguirem e cumprindo o propósito de oferecer o sacrifício, mas eles pegaram aquilo que era do Senhor e tomaram para eles. Uma geração que pega a glória, que pega a honra, que pega a fama, que pega coisas e não tem problema nenhum se Deus de alguma forma permitir que você tenha isso, mas a gordura continua sendo do Senhor. A gordura, ela continua sendo do Senhor. Vai para o capítulo 4. No capítulo 4, você vai entender. Os filisteus vêm guerrear contra Israel. Então a arca de Deus é tomada. A arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Interessante que Ofni e Finéias estão na batalha. A arca de Deus está ali. O que a arca de Deus representava? A presença de Deus, a glória de Deus entre o seu povo. À medida que a arca de Deus estava em seu povo, a presença de Deus era certa, a presença de Deus estava entre o seu povo. Não era preciso sentir um arrepio, não era preciso sentir algo na mente, no coração, não, a arca estava ali, Deus estava ali. Então o povo de Israel vai lutar contra os filisteus, e a arca de Deus está ali, e o povo de Deus então vai lutar, e o povo de Deus, com a presença de Deus, perde a batalha. Como assim? Como assim? Nós temos presença. Como assim nós temos mover? Nós temos unção. Nós temos uma igreja grande. Nós temos tudo bem encaminhadinho. A gente faz as coisas bonitas. Tem mover de Deus, tem unção de Deus, tem tudo isso, mas não tem mais a autoridade da presença. Por isso eles vão lutar e eles perdem a guerra mesmo com a presença de Deus com eles. A arca estava ali, mas a autoridade que a arca trazia não estava mais ali, entende? Quantos estão comigo? A arca de Deus estava ali, mas a autoridade da presença de Deus ali não estava mais. Por isso os filisteus vencem a guerra e tomam a arca. E é interessante, olha que loucura. Os filisteus tomam a arca, levam ela para o seu templo, e daí as coisas começam a tudo dar errado. Eles botam diante do templo de Dagon, Dagon cai, é destruído. Mas espera aí, antes a presença, a arca de Deus estava com a gente, e a arca de Deus com a gente não conseguiu vencer a guerra. Agora a arca de Deus foi embora, a arca de Deus está no território inimigo, a presença de Deus está no território inimigo, e aparece que a presença de Deus no território inimigo flui mais do que a presença de Deus no meio da igreja. A arca, a presença ali, funcionou no território inimigo, destruindo Dagon, mas não funcionou para ajudar os filisteus. Não funcionou para ajudar o povo de Israel a vencer a guerra. Por quê? Por causa de Ofni e Finéias.
porque Ofni e Finéias desprezaram a oferta do Senhor e estavam revelando para todo Israel um sacerdócio falido. Inclusive o próprio texto vai dizer que eles levavam o povo a pecar. Por que eles levavam o povo a pecar? Porque uma geração que toma aquilo que é de Deus para si, sempre vai levar um povo que o segue a pecar. Quer ver? Você vai começar a ver um monte de coisa pipocando. Você começa a ver um monte de pecado. Quer ver? Você está na igreja, vê um monte de coisa, começa a pipocar, pecado, começa a pipocar, pecado no meio dos jovens, pecado no meio dos adolescentes, começa a pipocar um monte de coisa, começa um monte de coisa a dar errado. Aí talvez você vai olhar para a liderança, e vai ver, talvez a liderança não está entregando a Deus aquilo que é de Deus. Porque a transgressão de um sacerdote que toma para si aquilo que é de Deus, vai levar todo mundo perto de você a desprezar a Deus. Estamos juntos? Por isso que eles levaram todos a pecar. Mas essa é a parte ruim. A geração de Ofni e Finéias, que o Senhor falou conosco, é a parte ruim do negócio. É aquilo que representa uma geração que toma a glória que é de Deus e toma para si. E sabe que muitas vezes a gente vê, e eu conheço, e às vezes a gente trata muito com alguns jovens que são meio revoltados. Jovens revoltados. Só tem lá em Itajaí jovem revoltado. Na sua igreja não tem, né? Na sua igreja não tem jovem revoltado. Você é esse jovem revoltado talvez. Mas a gente vê revoltado, a gente vê um certo nível de revolta. E que tipo de revolta? Essa revolta é fruto do quê? Não, é porque as coisas estão tudo errado, a igreja está tudo errado, os pastores, o pastor não se atualiza, o pastor não faz isso, não faz aquilo. A gente quer viver e a gente vê essa indignação no meio de muita gente. Eu já tive que sentar com alguns. Mas você viu que está tudo errado? Você viu o pecado desse, o pecado daquele? Você viu isso, aquilo? Você viu isso, aquilo? Nasce geralmente uma certa revolta, nasce uma certa indignação com o pecado de Ofni e Finéias. E isso é legal, isso é bacana. Agora o que não pode é você ficar tanto focado em criticar, em bater no pecado de Ofni e Finéias enquanto está nascendo um Samuel. Não adianta você ficar tão preocupado com o pecado de Ofni e Finéias, tão preocupado com aqueles que tomam a glória de Deus para si, tão preocupado com aqueles que estão fazendo as coisas de forma errada, tão preocupado com aqueles que estão pregando coisas erradas, tão preocupado com aqueles que estão, meu Deus, vendidos, tão preocupados com aqueles que estão desviados, tão preocupados com aqueles cujo sacerdócio está falido, e se preocupar um pouquinho mais com algo novo que está nascendo, com o Samuel que está nascendo. Falei isso para o pastor Luiz, ele pregou no último sábado. Falar as coisas para o pastor Luiz é terrível, irmão. A gente fala assim no corredor, manda uma mensagem, pastor, tivesse impressão, depois ele prega, todo mundo acha que é dele. É triste. Desculpa, meu momento de revolta. Pronto. Amo meu pastor. E deixa, mas ele falou sábado, sexta-feira eu mandei para ele, pastor, assim a gente está com uma palavra em relação aos jovens, assim, enquanto o pessoal está preocupado, ele vai e prega no sábado do café de pastores, todo mundo, ei! Quase que eu gritei, diz a fonte! A segunda geração é a geração de Ana. E Ana é interessante porque Ana não podia gerar. Ana não podia gerar e isso gerava uma profunda angústia no coração dela. Ela era de alguma forma humilhada porque ela não podia gerar algo. E o Senhor falou conosco exatamente, o Senhor falou de forma muito clara, Natan, você vai ser como Ana. Mas Senhor, como assim? O que o Senhor quer dizer com isso? Ana representa uma geração que ela está infértil ainda. Ela não consegue gerar nada ainda. E aqui é onde começa a entrar essa geração, aqui é onde começa a entrar os jovens. Porque eu estou falando a jovens. Sabe, gente que quer gerar, e se tem um ímpeto que tem,
pastor Fábio ministrou esses dias conosco, lá nos jovens, sobre a palavra que foi liberada, que João liberou: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra está em vós. Não é algo do futuro, mas é algo que está estabelecido. Jovens, vocês são fortes. Agora, se você pega assim uma palavra: jovens, vocês são fortes, e por outro lado você vê um monte de jovem que não consegue gerar nada. Você vê um monte de gente que tem um ímpeto de gerar, tem um desejo de gerar, quer gerar algo para Deus, quer dar frutos para Deus, quer conseguir proclamar a verdade que queima dentro de si, para os colegas, para os amigos, quer conseguir expressar de alguma forma aquilo que está vivendo, mas olha para si mesmo e vê, é infértil, e por isso às vezes se sente humilhado, e por isso às vezes não sabe o potencial que tem. E se tem algo que tem paralisado os jovens, é justamente essa consciência, essa ideia de que você precisa esperar uma certa idade para poder gerar. Você precisa esperar uma certa idade para poder fazer algo para Deus. Agora, por enquanto, você só tem que receber. Agora, por enquanto, você só tem que ficar de boa aí. E eu conheço muitos jovens, eu conheço adolescentes, a gente se depara com os adolescentes, sabe, com adolescentes que estão ali numa certa expectativa de querer fazer algo para Deus. Tá certo que talvez não entendem exatamente o que querem, mas querem. E não há problema nenhum em você estar ali e você querer gerar algo para Deus. E talvez você olhe para a sua realidade e você vai dizer: cara, eu sou muito jovem, cara, eu não sei nada direito ainda, eu estou tentando vencer minha tentação com a pornografia, e você está falando que eu vou gerar um tipo de fruto. Eu estou tentando não ser idiota com aquilo que eu tenho. Eu estou tentando não precisar ficar correndo atrás de afirmação e aprovação. E você está dizendo que eu posso gerar alguma coisa? É o que eu estou dizendo para você. Porque o que o Senhor comunicou conosco é justamente assim: a Ana não podia gerar, e por ela não poder gerar, ela ficava angustiada de espírito, tanto que quando ela vai diante do sacerdote ali no templo, é exatamente isso que ela fala. E é interessante que Ana está angustiada porque ela não pode gerar, ela não pode fazer nada. Ela quer gerar, ela quer dar filhos. É errado o desejo dela de gerar? Não é. Aí seu marido Eucana olha para ela e ainda fala assim: mas porventura eu não sou melhor do que todos os filhos que você poderia? Sim, você é melhor, mas eu quero gerar. Mas é suficiente você ser um jovem que frequenta culto, que vai na igreja? Não, mas eu quero gerar. Mas é suficiente você ser um jovem que vai lá todo sábado, você é um jovem que participa do pequeno grupo? Não é suficiente isso, eu ouvi uma palavra. Não, Deus está levantando uma geração que é como Ana, que quer começar a gerar algo, independente se você é jovem, independente se você é um adolescente, independente se você não sabe muitas coisas ainda, você já pode começar a gerar. Como assim? Pode. Sabe por quê? Porque aquilo que você gera não é construído por mãos humanas. E se o que você gera não é construído por mãos humanas, você pode gerar sim mais jovem. E eu acreditei nisso há muitos anos atrás. Eu comecei cedo em tudo. Eu fui líder de adolescentes com 15 anos. Fui primeira vez líder de jovens com 16 para 17 anos. Sempre envolvido nesse meio. Sempre as pessoas olhando: olha lá o menino. E sim, a gente é em muita coisa. Mas um dia quando eu estava na base missionária, depois do Senhor ter falado fortemente com a gente, porque eu estava no 3º ano do ensino médio, antes de ir para a base missionária, assim, preparando tudo, caminhando para seguir uma outra carreira, para seguir uma outra vida, quando o Senhor falou. Alguns já ouviram esse testemunho, eu não quero entrar nele aqui, mas o Senhor falou claramente conosco, e foi um choque de realidade, foi como uma experiência de conversão, de 16 para 17 anos, foi como uma experiência de novo nascimento, de novo, já conhecia Jesus, mas foi um novo nascimento, e foi um realinhamento do Senhor, reposicionando a gente, dizendo assim: ei,
eu quero que você se envolva com isso de forma integral. Não, Senhor, mas eu não posso. Não, eu quero que você se envolva de forma integral. E eu me envolvi de forma integral. Fui para uma base missionária, e lá na base missionária, como todo bom jovem em base missionária foi feita para sofrer. Aprenda isso. Se a sua base missionária, se um dia você participar de alguma que não te gera um pouquinho de sofrimento, e não precisa ser um sofrimento de, vou ter que capinar um lote, não, às vezes é um sofrimento aqui mesmo, é algo sendo gerado dentro de você. E eu lembro de estar numa crise dessa, lembro de estar numa crise de, cara, eu sou muito jovem, cara, não dá para fazer nada, as pessoas não nos ouvem, e talvez naquele momento não tinha que ouvir mesmo. Até que um dia eu li a Bíblia e vi Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, Paulo dizendo a Timóteo, o cara que havia assumido uma igreja que nada mais nada menos do que havia sido pastoreada pelo apóstolo João. Timóteo assume Éfeso, está em Éfeso. Paulo escreve para ele dizendo assim: Timóteo, meu filho, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Essa é a hora que meu Deus, viu? Ninguém pode desprezar o fato de você ser jovem. Mas tem uma continuação. Sabe como que você não vai ser desprezado como jovem? Sabe como você vai continuar sendo ouvido como jovem? Paulo continua dizendo: mas sê tu um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na pureza, na fé. E ele vai explicando, e ele vai desenrolando para Timóteo. Beleza, não quero ser desprezado mais como jovem, ou seja, quero gerar. Quero começar a gerar. Sou muito novo, mas quero começar a gerar algo, quero começar a fazer algo. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na fé, no procedimento, na pureza. E aí, quando eu entendi isso, o Senhor falou isso comigo, eu entendi, não, então o caminho para poder ser ouvido ainda sendo jovem é um caminho assim. É um caminho de renúncia de muita coisa. É um caminho de escolhas difíceis. É um caminho de entrega total. E daí as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque havia em mim um desejo de gerar. Quantos aqui querem gerar algo para o Senhor? Havia um desejo de gerar. Havia um desejo de fazer algo. Muitas vezes ingênuo, muitas vezes inocente, muitas vezes sem compreensão, mas havia um desejo de gerar. E nesses dias o Senhor começou a comunicar com a gente que dentro dessa geração há muitos jovens que querem gerar algo para o Senhor, que não querem ser conhecidos somente como o problema a ser resolvido da igreja, que não querem mais um cachorro quente de sábado à noite só para que você não vá para a balada. Uma geração de jovens que quer fazer algo para Deus, que quer viver algo intenso em Deus, que não quer esperar ser um pouco mais experiente, que não quer esperar ser um pouco mais velho, que não quer esperar viver um pouquinho mais as batalhas da vida para poder fluir em algo, não, mas são jovens que querem gerar algo para o Senhor. E olham para si e se veem como inférteis, olham para si e se veem como infrutíferos, olham para si e não conseguem ver uma forma de poder fazer algo, e não tem jeito. E o que Ana faz então? O que a gente faz então, jovens que querem fazer algo para Deus, que querem gerar algo genuíno em Deus, que querem começar a dar frutos a partir da sua comunidade local, a partir da sua vida? O que fazer então? Ana então vai para o templo. E Ana vai para o templo, se ajoelha diante do Senhor, e ela começa então a orar. Ela começa a orar, só que ela está orando silenciosamente, apenas mexendo os lábios, mas ela está muito angustiada ali, e ela começa a orar. E enquanto ela está ali, querendo gerar algo,
Agora, Jesus, enquanto ela está ali, querendo gerar algo, porque ela está ali clamando, o coração dela está angustiado, ela está mexendo a boca, mas não tem voz nenhuma. Tem um sacerdote desviado, sentado numa cadeira, olhando, essa mulher está bêbada. Sempre que você, jovem, quiser gerar algo para Deus, pode ser que tenha um sacerdote desviado, sentado numa cadeira, olhando para você e dizendo: não, você fazer algo para Deus, você gerar algo, você viver essa intensidade em Deus, você viver esse nível de revelação, você ser alguém que encarna um estilo de vida totalmente diferente das pessoas ao seu redor. Não, você não. Você está embriagado, você está fora, você está apaixonado demais. Basta tocar uma música, você já começa a dançar, a pular. Você está muito, não. Aí ele olha para ela e fala: ei, mulher, você está bêbada? Tão cedo você já está tomada pelo vinho. É interessante que o único lugar da Bíblia em que as pessoas foram confundidas com bêbados, onde é que foi? Onde é que foi? Então eu acho que Ana estava cheia de alguma coisa diferente ali. Eu acho que Ana estava cheia de alguma coisa diferente ali. E daí veio o sacerdote desviado e diz: ei, tu tá bêbada, mulher. Aí a Ana podia olhar para Eli e falar: ô, seu sacerdote desviado vai cuidar dos seus filhos. Ela não faz isso. O que o senhor está falando de mim aqui? Eu só quero gerar. Você está aí sentado numa cadeira, velho, gordo, porque ele era gordo, tanto que quando chega a notícia, ele cai da cadeira de tão pesado, bate a cabeça e morre. Você está aí gordo, seus filhos desviados, você desprezando a oferta do Senhor, e você vem falar alguma coisa para mim? Não, Ana não responde assim. Por quê? Porque Ana entende a posição de autoridade que aquele sacerdote tem, ainda que ele esteja desviado. Sabe aquele seu pastor? Sabe aquele seu líder de jovens? Já entendeu, né? Sabe aqueles que você diz: é o tiozão da igreja? Sabe aquele que você diz: esse aí tá, como é que é? Antiquado. Mas ele está desviado, independente. Mas ele está desviado. Ana olha para ele e fala: não, meu senhor, tua serva não está embriagada, tua serva está angustiada de espírito, porque tem algo incomodando ela. Tem algo incomodando ela. Tem algo ali, dentro dela, que está empurrando ela. Ela quer gerar, ela quer fazer algo. Ela não bebeu vinho nem bebida forte. Sabe por quê? Ela não estava bêbada, porque ela queria gerar, e para alguém que quer gerar, para gerar você precisa de sobriedade. Ela não estava bêbada. Ela não estava. Ela queria gerar algo, ela derramava a alma diante do Senhor. Sabe esse vazio que está aí dentro? Sabe essa angústia? Será que não é Deus convidando você para, mesmo jovem, começar a gerar? Você tem uma angústia, as coisas não se ajeitam dentro de você, sabe? Passa as coisas, mas aquilo continua lá dentro, te incomodando. Pode ser que você esteja despertando, sendo despertado para um desejo de gerar algo. Então quando ela fala isso com Eli, ele libera uma palavra para ela e fala: então que seja feito de acordo com o que você está pedindo ao Senhor. E quando isso acontece, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque agora ela tinha uma palavra. Mas era de um sacerdote desviado, mas ainda era de alguém que tinha autoridade.
ela tinha um caminho agora para trilhar. Ela tinha algo agora para viver. O seu semblante já não era mais triste. Ela havia recebido uma palavra. Então ela estava com a angústia, ainda estava. Ela já tinha gerado? Já tinha gerado, sim ou não? Ainda não. Mas o semblante dela já não era mais triste. Já estava diferente. Ela havia recebido algo. Naquele momento ela havia recebido algo. E ela voltou para o secreto. Ela voltou para sua casa. E ela foi para a intimidade com o seu marido. Ela foi para a intimidade com seu marido. Porque não tem como você gerar algo fugindo da intimidade. Não tem como você gerar algo para o Senhor fugindo desse lugar de intimidade com Deus. Não tem como você gerar algo para Deus e viver algo em Deus, mesmo sendo jovem. Mesmo sendo jovem, não tem como você viver isso se você não se dispor a orar até aprender a orar. Se você não se dispor a jejuar até aprender a jejuar. Se você não se dispor a buscar até aprender a buscar. E Ana então volta com uma palavra. O semblante dela já era diferente. Ela havia recebido algo, agora ela podia gerar. Então ela vai para a intimidade e o Senhor se lembra dela. O Senhor se lembra dela. Então Ana gera quem? Ana gera a Samuel. E quando o Senhor falou conosco acerca de Ana, o Senhor falou: você será a Ana que vai correr atrás de outras Anas. Como assim? Você vai ser uma Ana que vai correr atrás e discipular e talvez formar e pastorear outras Anas que também querem gerar algo para o Senhor. E talvez você está num retiro como esse porque você quer gerar algo para o Senhor. O Senhor falou claramente comigo: trabalhe, você vai trabalhar por pessoas que querem gerar algo para Deus. Principalmente porque aquilo, preste atenção nisso, aquilo que vai ser gerado de Ana é uma resposta ao sacerdócio caído de Ofni e Finéias. Por isso a gente continua atento ao pecado, ao problema do Ofni e do Finéias, em busca de gerar alguma coisa. Isso aconteceu agora, recente. Aconteceu recente. Dia 30 de outubro. Meu Deus! Meu Deus, e agora? O PT ganhou, e agora? Irmão, eu estava na igreja. E na igreja dos irmãos tudo, né, dia 30, olhando o celular, meu Deus. Deu 7 horas, os irmãos estavam alegres, né, começou a diminuir a alegria, foi diminuindo. Teve uma hora que a alegria deu uma murchada, bem murchada. Deu 7h30, hora de começar o culto. 7h30, pastor Luiz: ô Natan, abre aí o culto. Os irmãos, tudo assim. A igreja, irmão, sério, negócio estranho. Os irmãos tudo para baixo, com a bandeira do Brasil aqui. Os irmãos tristes, irmão para baixo. Aí o pastor Luiz fala: abre o culto. Eu vou lá, vou ser bem sincero, tento dar uma animada, mas não deu, foi difícil. O louvor veio e tenta dar uma animada, porque depois do dia 30 todo mundo: gente, Deus está no controle. Gente, Deus está no controle. Outros já diziam: nós oramos pouco. Outros já diziam: viu, culpa do Nordeste. Todo mundo atento
a bucha do Ofni e do Finéias. Todo mundo, meu Deus, olha esse Ofni e Finéias. O Ofni e Finéias ganharam a eleição. As mensagens começam a chegar. O Ofni e Finéias ganharam a eleição. A gente começa a dizer, ainda não acabou. Tem fraude. E eu fiz um vídeo para nossa galera dos jovens, só falando uma coisa. Cadê as Anas? Cadê as Anas? Tá bom, deixa o Ofni e Finéias fazer o que eles querem. Deixa o Ofni e Finéias subir a rampa do Planalto. Deixa fazer o que acontece. Onde estão as Anas que querem gerar algo para o Senhor nessa geração? Irmão, eu tô cagando e andando pro Lula. Eu tô preocupado, gente, em formar uma geração. Eu estou preocupado em falar uma geração. Eu estou preocupado em fazer com que a gente entenda que os governos desse mundo não vão subsistir quando o rei da terra vir e pisar sobre essa terra. É fazer a gente entender que não tem a ver, irmão. Sim, nós temos que exercer cidadania. Sim, nós temos que exercer nosso voto. Sim, nós temos que votar inteligente. Sim, nós temos que fazer tudo isso. Mas, irmão, pelo amor de Deus, nós somos jovens. Os velhos, tudo bem ficar preocupado. Meu Deus do céu, vai implantar comunismo no Brasil. Agora você, queridão. Você, queridão. Ah, mas e se implantar, nós vamos continuar sendo igreja, mais do que nunca, porque a igreja permanece, irmãos, há 2000 anos, ela sobreviveu a impérios, ela sobreviveu a perseguições, a governos comunistas, a autoritarismos, tudo, ela sempre permaneceu. E uma geração de jovem preocupada, dizendo, meu Deus, que vida que eu vou ter agora? Você tem 18 anos e está dizendo que vida vai ter agora, porque o Lula ganhou. Ofni e Finéias fazer o que eles querem. Até porque Ofni e Finéias se acerta com Deus, irmão. Samuel não matou Ofni e Finéias depois que nasceu, depois que cresceu. Não precisou alguém ir lá e matar. Não. Deixa que Ofni e Finéias Deus trata. Ah, mas o senhor está dizendo, pastor, o senhor está dizendo que Ofni e Finéias é o Lula? Não, Ofni e Finéias também são muitos pastores. São muitos líderes, são muitos de nós que botamos toda a nossa confiança num governo humano. E daí Deus permite que aconteça algo totalmente diferente do que nós queremos, para mostrar que Ele continua no controle, sim, de todas as coisas. E Ele governa sobre todas as coisas. E talvez Deus está nos purificando. E talvez Deus está nos purificando. Amém, gente? E a terceira geração, estou caminhando para o final, que o Senhor falou conosco, é justamente aquilo que está por nascer. Fala justamente de Samuel. Samuel significa seu nome é El, seu nome é Deus, o nome de Deus. Por quê, irmãos? Porque aquilo que está sendo gerado não carrega nome humano. Por que o que está nascendo, você acredita, Natan, que é Samuel? Porque o que está sendo gerado não carrega mais glória humana. O que nós vamos viver, o que nós vamos trabalhar para viver, jovens dessa geração, não tem a ver mais com um nome humano, não tem mais a ver simplesmente com a nossa glória, com a nossa fama, não tem mais a ver. Nós sabemos e conhecemos os avivamentos da história pelos principais proponentes deles. Nós conhecemos os avivamentos da história. Você conhece Gales por causa de Ivan Roberts, você conhece Rua Azusa por causa de William Seymour, você conhece o grande movimento evangelístico do século XX por causa de Billy Graham. Mas e se aquilo que Deus está por gerar não tiver mais a ver com um nome sendo destacado?
E se aquilo que está sendo gerado não tiver mais a ver com um nome. De Azusa foi William Seymour, de Gales foi Ivan Roberts, de Pensacola foi tal, e se for assim, de Itajaí não tem nome, é só um povo lá que está buscando a Deus. E de Guaratuba não tem nome, é um povo que está lá buscando a Deus. E daquela é um povo lá que está lá buscando a Deus. E no Brasil não, são vários focos de gente que está buscando a Deus. Não tem, mas tem um nome, não tem. Quem é? Tem fulano, tem fulano, tem fulano, tem. É porque é comunitário, não é mais não é mais só alguém que se destaca, mas é o corpo, mas é uma coletividade. Seu nome é Deus, o nome de Deus. Por quê? Porque não carrega nome humano. Não é mais um avivamento onde vamos lembrar de um nome, e sim, onde tudo aquilo que vamos viver, nós não vamos fazer como Ofni e Finéias e tomar aquilo que é de Deus e ficar para nós. Nós vamos devolver para Deus. Por isso que talvez a gente não vai ter nome. Pastor, mas Deus está levantando o meu nome. Deixa, não tem problema se Deus levantar seu nome, desde que você não tome o que é dele. Não tem problema você crescer, se destacar, desde que você não tome o que é dele. Ana gera o filho Samuel. E então agora Eucana vai todos os anos prestar o sacrifício. E Ana fala: não, eu não vou agora, até que o menino seja desmamado. Porque depois que o menino for desmamado, ela iria levar ele e deixá-lo lá para sempre. Foi o que nós lemos. Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, e para lá ficar para sempre. O que fala, irmãos? O desmamar, a amamentação, o leite que Ana dava para Samuel, fala de discipulado, fala de formação espiritual. Ana está dizendo assim: eu estou gerando algo aqui, e eu preciso discipular, eu preciso formar. E se tem algo, irmãos, que a gente precisa voltar como jovens, e agora é um ponto de muita instrução, porque nós temos tentado viver essa realidade, é viver a realidade do verdadeiro discipulado, é viver a realidade da formação espiritual, é viver a realidade de vida, cuidando de vida pastoreando vida. A gente quer viver muita coisa, a gente quer ir para muito movimento, a gente quer levantar os nossos calçados, e tudo bem, levante o calçado, mas a gente quer viver muita coisa, a gente quer fazer muita coisa. Mas quantos de nós estamos dispostos a trilhar o caminho do discipulado de Jesus? Quantos de nós estamos dispostos a nos deixarmos sermos cuidados uns pelos outros? Você sabe que discipulado foi algo que foi muito manchado no Brasil. Eu lembro de uma vez estar pregando num culto à tarde, e a gente falando sobre discipulado. Nós estávamos implantando a nova forma de PGs da igreja, a forma que nós trabalhamos em pequenos grupos, o discipulado, a vida da igreja nos lares. E nós estávamos ensinando muito sobre isso, sobre vida da igreja nos lares, sobre discipulado, sobre formação espiritual. Estávamos ensinando muito sobre isso e falando discipulado. Eu desço do púlpito, uma irmã da igreja chega para mim e fala assim: Natan, querido, sim, deixa eu te falar, eu congrego nessa igreja há muitos anos, eu amo muito Jesus, eu sirvo nessa igreja, eu assim, eu gostei muito do que você falou, mas assim, não vem falar desse negócio de discipulado para mim. Não vem, porque assim, isso aí é tudo errado. Discipulado, isso aí é errado. Isso aí, as pessoas, entendeu? Ficam usando isso. Eu sofri muito com isso. O meu discipulador foi terrível. O meu discipulador, eu tinha que fazer 12, mais 12, e mais 12, e isso, e aquilo, e assim, não quero saber de discipulado. Eu fiquei muito confuso naquele momento. E aqui eu fiquei chocado, como que tem alguém que se diz amar Jesus e que está negando o discipulado. Não choca você? Como alguém diz: eu amo Jesus, mas eu não quero ser discipulado. Não quero ser discipulado por ninguém. Eu não quero ser, não. Eu amo Jesus, deixa eu viver minha vida com Jesus aqui, mas eu não quero ser discipulado. O conceito
formulação de discipulado no Brasil, ela foi muito distorcida, confundida com método de crescimento de igreja, com método disso, daquilo, e não é por causa disso que daí veio uma onda assim, contra isso, né? Veio uns caras, assim, com uma onda contra isso, assim, e totalmente certo, vamos quebrar esse domínio, vamos quebrar tudo, e a gente não tem mais que viver debaixo dessa opressão. Beleza, nós somos livres, sim, uou, nós somos todos livres agora, lindo, uou, e agora parece que essa galera que estava dizendo, uou, agora eu sou livre, todo mundo agora está decaindo. Porque se libertou? Não, porque em vez de ressignificar o discipulado, o abandonou. O que você precisa na sua vida, jovem, é ressignificar o discipulado e não abandoná-lo. Você precisa ainda ser discipulado. Você precisa ainda ser cuidado. Você precisa, deixa eu falar, de pastor. Você precisa de pastor. Você precisa de mentoria. Você precisa. Nós precisamos, eu preciso. Eu preciso dos meus pastores, eu preciso dos meus irmãos mais velhos, nós precisamos. Esse caminho da formação espiritual, o que Ana está falando é exatamente isso. O Senhor falou conosco, comunicou, o menino precisa ser desmamado primeiro, o leite espiritual. Pedro vai falar para a gente desejar, como recém-nascidos, desejar de coração o puro leite espiritual. Ou seja, é essa formação que nós precisamos. Então a gente está querendo mudar o mundo, porque jovem tem o ímpeto de mudar o mundo, mas a gente não consegue gastar minutos com as escrituras. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue abrir o coração para alguém. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue confessar pecado. A gente quer mudar o mundo, mas não confessa a tentação. A gente quer revolucionar a igreja precisa ser revolucionada, está tudo errado. Mas a gente não consegue nem ser pastoreado, nem submeter o nosso coração a quem tem mais idade, mais experiência, mais vida com Deus. Faz sentido? Então nós precisamos disso. Discipulado é isso. Formação espiritual, e eu creio muito que uma das coisas que nós precisamos ter entre os jovens, em qualquer lugar, irmão, a gente muito tempo, jovem, adolescente, foi aquela coisa assim, faz um cachorro quente, faz um cinema no sábado só para eles não ir para a balada. Pelo amor de Deus, irmão, isso passou. Não dá para continuar fazendo um cachorro quente, não dá. Faz o cachorro quente, pode fazer sim, mas tem que ter escrituras, tem que ter ensino, instrução. Eu creio muito que é um tempo de muita instrução. E se nós pensarmos no cenário escatológico, e como muitos irmãos apontam, que as festas judaicas elas simbolizam tempos, e se as festas judaicas simbolizam tempos, as três principais festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, se nós tentarmos imaginar de uma perspectiva profética, Fábio pode explicar melhor isso, Pastor Júnior pode explicar melhor isso, mas se nós tentarmos olhar de uma perspectiva profética, nós já tivemos Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, tivemos Pentecostes, o derramamento do Espírito. Se Tabernáculos fala de um cumprimento profético dos últimos dias, você precisa entender a festa de Tabernáculos. A festa de Tabernáculos não era simplesmente a festa onde eles se reuniam em multidões em Jerusalém, mas era a festa de Tabernáculos, onde eles voltavam para as tendas para relembrar que eles são peregrinos em terra estranha. Diferente das outras duas, de ajuntamento e sacrifício, Tabernáculos eram cada pai de família pegando sua família, levantando tendas, indo para dentro das tendas e relembrando entre os seus familiares e os seus próximos, discipulado, formação espiritual, relembrando, talvez juntando e proclamando Deuteronômio capítulo 6, o Shema. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único, portanto amarás a Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças.
Então, se nós entendemos que tabernáculos fala de um cumprimento profético, não adianta cantar Maranata e não ir para o discipulado. Não adianta. Maranata. Quem cuida do seu coração? Quem pastoreia você? Quem está discipulando seu coração? Quando o menino foi desmamado, então Ana leva ele e apresenta ele ao Senhor. É engraçado que Ana fala no capítulo 27, era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que fez. Ela não fala era por uma criança que eu orava, era por um filho. Ela diz, era por este menino. Por quê? Porque a vida de Samuel representava algo específico. A vida de Samuel representava algo específico. E qual foi a grande coisa, a grande questão da vida de Samuel? Teria tanta coisa para falar de Samuel. Mas quando Samuel vai ao templo agora, ele é apresentado no templo, ele está lá. Eli, o sacerdote, ainda está lá. E é interessante que no capítulo 3 você vai ver que vai falar, no capítulo 2 ali vai falar dos pecados dos filhos de Eli. No versículo 22 vai falar do pecado dos filhos de Eli. E vai falando, vai gastando alguns versículos falando dos pecados do filho de Eli. E um versículozinho, versículo 26. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Mas está rolando solto o negócio. O jovem Samuel crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Mas está tudo... O jovem Samuel crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Samuel está sendo gerado. Samuel está nascendo. Talvez alguns de vocês aqui são Samuéis. Estão sendo gerados, estão sendo preparados. Samuel ministrava diante do Senhor ainda menino, vestido de estola sacerdotal de linho fino. Linho, santidade, pureza. Samuel crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Mas Israel está lutando contra os filisteus e está perdendo. Samuel está crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Mas a arca de Deus agora foi tomada. Samuel crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. A arca de Deus foi levada embora. Samuel crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Por favor, não olhe o cenário. Não olhe o cenário da forma como está se desenhando nas mídias, na forma como está se desenhando na internet. Não olhe o cenário de acordo com o que você está ouvindo aqui e ali. É tempo da gente parar. Esse não é o nosso cenário. Não é isso. Não. Nós somos o Samuel que está crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Nós somos o Samuel que está crescendo em estatura diante de Deus. Não tem problema você aparecer aos homens, desde que você primeiro esteja aparecendo a Deus. Olha o que diz o versículo 35. Eu estou terminando, gente. Aleluia. O versículo 35 do capítulo 2. Então suscitarei para mim um sacerdote, está falando de Samuel, fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Agora pega e substitui sacerdote por uma geração. Então suscitarei para mim uma geração fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. O que Deus está querendo é isso, gente. Jovens que só querem fazer o que está no coração e na mente dele. Sem falar onde Samuel dormia. A Bíblia diz que Samuel fez a sua cama do lado da arca de Deus. Fez a sua cama na presença. Interessante que as palavras eram raras, as visões não eram frequentes, mas tinha um menino dormindo na presença de Deus.
muita coisa ruim, estava muita coisa errada, mas tinha um menino dormindo na presença. Será que você está olhando todo o cenário e está com medo, está assustado, ou está revoltado, ou está indignado, ou você está construindo a sua cama na presença? Até o momento, pastor, mas quando que vai virar a chave? Tem um momento que Samuel ouve uma voz. Samuel. Mas ele nem entende direito o que é aquilo. Mas ele ouviu uma voz. Que nesses dias aqui nesse retiro você ouça a voz chamando você, Samuel. Enquanto isso, vamos fazer a cama na presença. Tá, mas e Eli? Deixa Eli, cara. Respeita Eli. Se submete a Eli. Se submete àquilo que está sobre Eli ainda. E vai crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Fica de pé comigo. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas deu. Chega. Por isso que é incendiando uma geração para o futuro. Incendiando uma geração para o futuro. Fazer um retiro como esse seria muito miserável, pensando só no hoje, pensando só no agora. Nos reunirmos aqui para ouvirmos o Evangelho, para ouvirmos tudo que vai ser falado e construído aqui, só para o agora, pensando só no hoje, pensando só no que está acontecendo hoje, seria muito medíocre. Agora, se aquilo que nós ouvirmos desses dias, se aquilo que o Senhor construir no nosso coração nesses dias, nos preparar para o futuro, você só precisa continuar crescendo em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. E Ofni e Finés, Deus vai tratar com eles. Você só precisa ser o Samuel. Ou talvez você é Ana, que está doido para gerar alguma coisa. E eu queria deixar essa palavra como um caminho, simplesmente abrindo o caminho, simplesmente estabelecendo e deixando tudo plano, para que a gente possa viver esses dias vivendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Feche os seus olhos. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Liga as suas mãos nessa noite e declare: só quero a ti, nada mais, e nada mais.
tua presença. Os meus olhos veem, nada mais me satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Nós queremos a tua presença, Jesus. Nada mais. Nós queremos a tua presença acima de tudo. Nós queremos a tua presença acima de tudo. Nós queremos, como Samuel, construirmos a nossa vida na tua presença. Olharmos com outros olhos, com outro cenário. Sim, Jesus. Nós queremos, Senhor, ser como Samuel e construir, Senhor, as nossas vidas num ambiente de temor, num ambiente da presença. Senhor, até que aquilo que precise perder o valor comece a perder o valor. Até que aquilo que não é importante, Senhor, deixe de ser importante para nós. Até que aquilo que é secundário deixe de ser primário para nós. Senhor, até que aquilo que nós tratamos como prioridade deixe de ser prioridade. Senhor, seja a nossa prioridade, Jesus. Seja a prioridade dessa geração, Jesus. Assim como o Senhor era a prioridade de Samuel, assim como diante de um cenário desfavorável o Senhor fazia algo crescer, nos faz crescer, Deus, em meio a qualquer ambiente. Independente, Deus, da circunstância, independente da situação, independente da nossa igreja local, independente da situação do país, Deus nos faz crescer. Nos faz crescer, Jesus. Nos faz crescer e construir a nossa vida na tua presença. Nos faz crescer e construir a nossa vida na tua presença, Jesus. Que a tua presença seja a maior paixão dessa geração. Que a tua presença seja a maior paixão dessa geração. Que a tua presença seja a maior paixão dessa geração. Nada vai roubar tua glória, pois tudo veio. Nós te devolvemos a glória, nós te devolvemos a honra, nós te devolvemos tudo. Nós não tomaremos nada para nós. Nós não tomaremos nada para nós. Nós não tomaremos nada para nós. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Vamos dar a glória a Jesus. Vamos dar a glória a Jesus. Vamos ter glória a Ele. Dê glória a Ele. Honre o nome dEle. Honre sua presença. Honre sua presença. Honre sua presença. Nada vai roubar tua glória, tudo veio Santo de Jesus. ti. Nós te damos honra, glória, louvor. Ah, Jesus. Nada vai roubar tua glória, Nenhum governante desse mundo, nada vai roubar tua glória, nenhuma instituição desse mundo, veio de ti. nenhum sistema de crenças, Volta pra ti, nada, nenhuma religião, nada vai nenhum sistema religioso, nada vai roubar a tua glória, nada vai roubar a tua glória. Nos sujeitamos ao teu senhorio, nos sujeitamos ao teu senhorio.
separada para o futuro. É uma geração que está debaixo do seu senhorio, que está debaixo do seu governo, que está debaixo do seu governo. Aleluia. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Tu és o centro de tudo, o centro de tudo. Todo o universo te adora. Tu és o centro de tudo, centro de tudo. Todo o universo te adora e nada roubará sua glória, nada vai roubar tua glória, pois tudo veio de ti. Tu és Senhor sobre o nosso futuro. Pra ti. Tu és Senhor sobre o nosso futuro. Nós aprendemos a lidar há muito tempo com Jesus Salvador, o Jesus Libertador, o Jesus que salva você dos seus pecados, o Jesus que te salvou do inferno, sim, o Jesus que libertou você do vício, o Jesus, sim. Mas talvez o Senhor quer nos ensinar nesses dias mais sobre senhorio. Nós precisamos conhecer e lidar um pouco mais e compreender um pouco mais da dimensão daquele que é Senhor sobre nós. Senhor sobre nós. E um dia será Senhor sobre toda a terra, pois todas as coisas sujeitas a Ele serão. Todas as coisas. Eterno Criador, essência de toda a existência. Deus é amor, criou para amar, por isso tudo é bom. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aplauda o Senhor com todo o seu coração e forças.